Fala, gente linda, continuando então com a aula de histologia, falando dos tecidos adultos. Vamos falar agora dos tecidos de condução, que são os famosos xilema e floema, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um e de algumas particularidades de cada um, tá? Vamos começar com o xilema, que também pode ser chamado de lenho. Então, vocês podem encontrar em várias questões falando os vasos lenhosos. Falou vaso lenhoso, estou falando de xilema. Características principais: composto por células mortas. Olha só, já é o segundo tecido que eu falo de células mortas, tá? Essas células, elas foram morrendo por causa da impregnação de lignina. Lá no súber eu tenho a suberina, que eu tenho uma outra estrutura chamada de lignina. A função principal do xilema é transportar a seiva bruta da raiz às folhas. O que é a seiva bruta? A seiva bruta são a água e os sais minerais que são absorvidos pela raiz, são levados às folhas para que haja a produção de matéria orgânica, ok? Então, o vaso condutor responsável por levar água e sais minerais da raiz até as folhas é o xilema. Então, o xilema transporta a seiva bruta da raiz às folhas. A função, depois eu falo dessa função secundária. Nas dicotiledôneas, por que eu estou falando nas dicotiledôneas? Porque nas dicotiledôneas é que eu tenho crescimento em espessura, lembra disso, tá? O xilema é sempre mais interno que o floema. Então, olha só, aqui eu tenho um troncozinho. Supondo que o xilema está aqui, nesse pontinho vermelho que eu coloquei, o floema estaria na parte mais externa. Sempre será assim, tá? Xilema mais interno, floema mais externo, ok? Ele é formado por dois tipos de células, que são os elementos de vasos e traqueídes, tá? Agora vamos falar um pouquinho das particularidades do xilema. As células, tanto elementos de vaso e traqueídes, estão aqui, são como se fossem canudinhos responsáveis por levar essa água e sais minerais para as folhas, tá? Esses canudinhos, entre aspas, são formados por células mortas, ok? Que entre eles eu tenho várias perfurações que permitem a passagem da água, tá? Professora, como que passa essa água? Essa água a gente vai falar um pouquinho mais na fisiologia para explicar como acontece essa força de sucção que acontece da raiz às folhas, tá? Que acontece no xilema. A gente vai falar um pouquinho mais porque envolve a transpiração, envolve o entendimento da transpiração e tudo mais, tá? O que é importante aqui agora é que vocês entendam que eles passam por canais mesmo, como se fossem vários canudinhos, a água vai subindo, ó. E a diferença entre as células nada mais é do que a espessura, tá? Os elementos de vaso são mais grossos e os traqueídes são mais fininhos, ok? Como existe o crescimento lateral, tá? Como existe esse crescimento lateral, eu tenho a constante formação de xilemas e floemas. Eu sempre terei a intensa formação de xilemas e floemas. E o que acontece depois que eu tenho esse crescimento? Eu não fico cheio de xilema aqui no meiozinho, não, tá? O que acontece é que os xilemas mais internos, os xilemas são sempre mais internos que os floemas, eles vão entupindo completamente, a palavra mais correta é isso, elas vão se entupindo completamente de uma estrutura chamada tilo, que deixa esse xilema extremamente rígido e literalmente impede a passagem da água, ok? Só que isso é um fenômeno normal e é por conta disso que acontece os anéis, por conta deste crescimento lateral que eu tenho a formação dos anéis de crescimento, que é assunto de prova, assim, mostrando a parte, o crescimento da planta de acordo com as estações do ano, ok? Bom, por conta dessa impregnação, tanto de lignina, quanto depois desses tilos que entopem esses xilemas, o xilema tem uma função secundária também muito importante, que é a sustentação. E vocês podem ver várias vezes esse xilema responsável pela sustentação com o nome de cerne, porque o cerne é essa parte mais interna aqui e o alburno é a parte mais externa, tá? Diferença entre cerne e alburno: ambos são xilemas, ambos são constituídos por células mortas, ok? A diferença é na funcionalidade, porque a parte mais interna
dos xilemas, os xilemas que formam o cerne, são xilemas que não funcionam mais como transporte, somente como sustentação, porque eles estão entupidos, ok? Já o alburno é composto por todos os xilemas que fazem a função de transporte de seiva bruta, tá? Quando a gente fala de cerne, a gente está falando da madeira, aquela madeira boa, aquela madeira que é extremamente rígida. Então, quando a gente fala de cerne, a gente fala daquela madeira, madeirão mesmo, tá? Porque são xilemas completamente entupidos, com uma estrutura extremamente resistente, que são os tilos, tá? Essas nomenclaturas todas do que é, cerne e alburno já apareceu questão sim de qual que é a diferença, tá? E uma das questões foi a diferença entre cerne e alburno é porque o cerne e os xilemas estão com as células mortas e o alburno estão com as células vivas. Não, gente, qualquer xilema tem células mortas, ok? A diferença é que o cerne, a parte mais central do tronco, que é a madeira, que a gente chama até madeira de lei, são xilemas que não funcionam mais como transportadores de seiva, tá? O alburno, sim, eles são xilemas funcionais, ok? Então, por isso que ele tem essa segunda função de sustentação, essa segunda função, uma função secundária de sustentação. Agora, vamos falar outra coisa que está diretamente relacionada com o crescimento lateral e desenvolvimento dos xilemas, ok? Que são os anéis de crescimento. Os anéis de crescimento, perdão, rabisquei aqui. Os anéis de crescimento, eles ajudam a datar a idade de um vegetal de acordo com a quantidade de anéis, vamos dizer assim, tá? O que acontece é o seguinte, dentro desses anéis, eu tenho o lenho primaveril, tá? O lenho, olha só, o lenho, xilema, e o lenho estival. O que acontece é o seguinte, o crescimento do lenho primaveril, olha aqui, o xilema, quando eu falo xilema secundário, é o xilema que está de crescimento de espessura, não é o crescimento primário, tá, gente? O lenho, o lenho primaveril, ou aqui está como lenho inicial, ele acontece quando o vegetal está numa época com clima extremamente favorável. Se o clima está favorável o quê? A transpiração vai estar favorável, a quantidade de água está legal, está tudo perfeito para o crescimento do vegetal. Então, ele costuma ser um tamanho, ele costuma ter uma espessura maior e mais clara, porque as células, elas têm maior calibre. O que significa isso? Aqueles canudinhos, entre aspas, eles estão limpos, eles estão com pouquíssima lignina, eles estão conseguindo fazer o quê? Eles estão conseguindo levar muito mais água, então eu tenho maior transporte e menor função de sustentação. Já no lenho estival ou lenho tardio, é quando o vegetal se encontra em um clima desfavorável. O que acontece? Eu tenho menos passagem, bem menos passagem de quê? De água, de seiva bruta. Porque as células, elas costumam ficar, vamos dizer assim, aqui eu tenho uma célula, elas costumam ficar muito mais impregnadas de lignina. Então, as células acabam ficando com um calibre muito menor, fazendo com que eles fiquem o quê? Mais escuros. Se você notar, essa camada aqui, ó, ela acaba ficando mais escura. Olha aqui, ó. Aí, então, aqui, isso aqui também é um lenho. Ó, aqui é um lenho estival. Essa parte mais clara é o lenho primaveril, tá? Porque, na verdade, a diferença entre células. Olha aqui em cima também tem essa diferenciação. Aqui, ó, eu tenho o lenho primaveril, que é a fase favorável. E aqui as células estão muito mais impregnadas e mostra o quê? O lenho estival, porque eu não tenho um crescimento favorável. E isso, ao longo do crescimento lateral desse vegetal, mostra mais ou menos a idade, porque as estações do ano contam um ano, né? As 4 estações, elas contam os 365 dias, elas acontecem nos 365 dias do ano. Então, por isso que, mais ou menos, cada 2 anéis, um claro e um escuro, eu tenho um ano de crescimento, entendeu? Por isso que eu consigo ver a idade, aproximar a idade de um vegetal, ok? Então, esse foi o xilema e as características peculiares do xilema. Agora, vamos falar do floema. O floema são células vivas com características especiais, que são anucleadas, ok?
possuem as células companheiras, que são responsáveis pela nutrição. Por quê? Por que eu preciso disso? Olha aqui o desenhozinho do xilema. Desenhozinho do floema. O floema são células vivas, porém quando elas são formadas, elas amadurecem, elas perdem o núcleo para facilitar a passagem da seiva, ok? Só que assim, se eu perco o núcleo, eu perco algumas outras organelas, eu preciso de energia, porque são células vivas. O que acontece é que essas células companheiras, olha aqui esse desenho aqui, elas são responsáveis pela nutrição, tá, das células do floema, ok? Então, floema, células vivas, ok? Função do floema, transportar a seiva elaborada das folhas para todo o canto do vegetal. Tá, o xilema é responsável por pegar água e sais minerais, levando essa seiva bruta das raízes até as folhas. Lá acontece a fotossíntese e pelo floema, essa seiva elaborada, que é já a seiva cheia de matéria orgânica, ela é transportada para todos os cantos dos vegetais. Então, o xilema sobe, floema, vamos dizer assim, desce. A gente vai ver no resuminho depois, ok? A gente vai falar como acontece toda essa distribuição na aula de fisiologia, tá? Vamos lá. Em relação à posição, nas dicotiledôneas, já falamos, o xilema é mais interno, aqui eu tenho o xilema, e o floema sempre mais externo. Tá? O floema é sempre mais externo quando se trata de uma dicotiledônea, ok? Entre as células, ela não tem perfurações, simplesmente perfurações igual o xilema, não, perdão. Ela tem o que a gente chama de placa crivada. A placa crivada nada mais é do que vários plasmodesmos que são especializações da membrana. Nas células vegetais são chamados de plasmodesmos, nas células animais são chamados de junções gap, que formam canudinhos mesmo entre as células, tá? Então, os plasmodesmos são responsáveis por formar a placa crivada entre uma célula viva e outra, tá? Uma célula viva do xilema, uma célula viva do floema e outra, tá? Peculiaridade, né, do floema, vamos lá. A gente vai falar do anel de Malpighi. O anel de Malpighi, ele não foi criado para matar um vegetal, ele foi criado para estudos, enfim, ele foi utilizado para estudos, para verificar a posição do floema, mas enfim. Nos anéis de Malpighi, o que acontece? Pega-se um vegetal, um tronco, e retira-se a camada, a casca, aonde está presente o floema. Lembrando que o floema está sempre na parte mais externa, tá? Retira essa casca, retirando o floema. Então, o que acontece? O xilema está aqui internamente e o floema, ele é interrompido por esse corte. Ele é interrompido. O que acontece com esse vegetal é o seguinte: eu consigo transportar a seiva bruta tranquilamente, porque eu não tenho nenhum problema com os xilemas. Acontece sim a formação da seiva elaborada nas folhas, porém a seiva elaborada ela para com a distribuição vegetal neste ponto aqui. Quando para neste ponto aqui, as células que estão depois desse ponto, elas não recebem a nutrição necessária, consequentemente matando o vegetal a partir de um tempo. Porque se as células não recebem a nutrição necessária, o que vai acontecer aqui é que essas células aqui de baixo vão morrer. Elas morrendo, não tenho mais xilema, não tenho mais sucção, não tenho mais vegetal. Então, é uma maneira de você matar uma planta fazendo com que ela agonize, tadinha. Enfim, é uma maneira de dizer, tá, gente? Então, quando eu falo do anel de Malpighi, o que acontece é que aquele floema, aquela seiva elaborada, acaba por se acumular aqui. O que pode acontecer também, uma coisa interessante que acontece uma questão interessante que acontece em relação a isso, por exemplo, se eu pego e faço um anel de Malpighi nessa folha, e aqui eu tenho folha, e aqui eu tenho uma maçã, por exemplo, e aqui eu faço o anel de Malpighi. Aqui eu tenho o tronco todinho, a árvore, e aqui eu faço o anel de Malpighi. Vou fazer aqui o desenho, ó. Supondo que aqui eu tenho uma maçã, tá? Aí eu faço o anel de Malpighi aqui. O que acontece é o seguinte: o xilema continua levando
a seiva bruta, as folhas que estão aqui continuam fazendo a fotossíntese e o floema que está aqui continua trazendo a seiva elaborada, mas ela vai parar aqui onde eu tenho meu anel de Malpighi. Como ela para aqui, todo esse vegetal, toda essa parte do vegetal aqui recebe o quê? Mais seiva elaborada, o que acaba por deixar o fruto mais doce, mais chamativo, mais atrativo por conta do excesso de seiva elaborada, ok? Então, quando a gente fala de xilema e floema, eu tenho várias questões, mas é muito importante a gente entender o seguinte, que em um vegetal eu tenho o xilema que está em vermelho, que é captado, que capta a seiva bruta, que vai da raiz até as folhas, e o floema, depois da fotossíntese feita, vai levar a seiva elaborada das folhas para todo o vegetal. Isso é muito importante a gente entender, ok? Beijo para vocês, depois eu volto com mais tecidos.